paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, obreiros, a paz de criança, a paz jovens e adolescentes, a paz do Senhor, pastores. Que Deus abençoe a cada um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 22 de maio de 2024. Que Deus fale aos vossos corações. Vamos meditar na palavra de Deus sobre um homem que poucas pessoas entendem quem é ele, quem foi e por que Deus chamou segundo o seu coração. Medite na nossa vida. 22 de Salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim, de minha salvação? As palavras do meu bramido. Deus meu, clamo a ti de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aleluia. Amados e queridos irmãos, nós vamos falar no Salmo 22 sobre um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que me chama a atenção no Salmo 22, que o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, jamais existiria. Também o Salmo 24, aonde os anjos curvaram-se para dizer: entra o Rei da Glória. Se não houvesse o Salmo 22, no Salmo 22, Deus revela a um homem chamado Davi, que às vezes passe por cima, foi um grande rei, guerreiro, e pecou. Esquece que este homem foi o primeiro que Deus a revelou o seu filho Jesus. Ele está no Salmo 22, Jesus Cristo, ele está falando as palavras que Jesus Cristo falaria lá no 56 de Mateus 27. Deus meu, por que me desamparaste? Onde ele disse: Eli, Eli, lama sabactana. Deus meu, Deus meu. Esse homem, pelo Espírito Santo de Deus, anteviu a angústia do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 22 inteiro é um salmo de superação. É um salmo que Jesus Cristo iria estar sofrendo. E foi revelado para Davi, um homem que Deus confiou, tinha um coração segundo o coração de Deus. E esse homem ouviu pelo Espírito Santo para escrever o Salmo 22, dizendo para o povo, para deixar escrito na Bíblia, o que viria a acontecer com o Filho de Deus. O Salmo 22 é muito importante. Meus amados e queridos irmãos, leia o Salmo 22 e medite o sofrimento de Jesus Cristo, que foi tudo revelado ao grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembra-se que Davi é o único rei que recebeu 3 unções. Ele é rei, juiz e sacerdote. Ele foi ungido pelo profeta
Samuel. Foi ungido pelo povo de Judá, a rei de Judá. E foi ungido em seguida pelo povo de Israel, a rei de Israel. Ele recebeu 3 unções. E as pessoas, às vezes, não mencionam o valor deste homem. O amor de Deus para com ele. O amor de Deus para com a igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi foi um homem como eu e como você, que Deus a confiou a revelar as coisas futuras com respeito ao seu filho que ele enviaria ao mundo. Como é que eu e você recebemos o Espírito Santo e não temos o coração voltados para Deus de tal maneira que Deus nos revela o futuro da igreja, o futuro da nação, o que vai acontecer nesse mundo, nessa nação, o futuro da família. Amados e queridos irmãos, lembra-se que este rei, ele amava a Deus. Se você pegar o Salmo 22, ele não está falando dele. Ele está recebendo a revelação de Deus, escrevendo. Está falando de Jesus Cristo, sofrido, homem de dor, mas homem que veio ser preparado. Eu tenho esse Salmo 22 e começo a meditar. Como é que eu sou um pastor? Se eu não sou preparado por Deus para ser um pastor. Eu começo a meditar na vida do apóstolo Pedro, afrontado. E quando Jesus Cristo fala para ele: passa para trás de mim, Satanás. Esse homem antes tinha sido exaltado porque revelou a Cristo. E Cristo disse para ele: bem-aventurado és tu, Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não revelaste a carne e o sangue, mas o Filho de Deus, o Espírito. Em seguida, ele está repreendendo Jesus. Satanás estava ali tentando derrubar a Pedro. Jesus Cristo mandou passar para trás. Demônio, não foi Pedro, falou: passar de mim, Satanás. Como é que o homem chega a ser um pastor que apacenta a ovelha, que visita a ovelha, que sente o amor pelas ovelhas, sem antes ser preparado como foi o bom pastor Jesus Cristo? Se eu não for preparado pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, não sofrer neste mundo, pelo amor à obra de Deus, as ovelhas, os irmãos, as irmãs, jovens, crianças e adolescentes, os grandes e os pequenos, os fracos e os fortes, preciso passar por angústia, por dor, perseguição, calúnia, para aprender pelo Espírito Santo como será um pastor. Aqui no Salmo 22, Jesus Cristo,
é revelado como homem de dor. Medite nesta palavra. Pessoa rejeitada. Pessoa que clamava e Deus não ouvia. Estava mostrando a dor que ele passaria na cruz do Calvário. Quando chegar no Salmo 23, ele é um pastor, meu pastor, deitar-me em fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas para ele me guiar às águas tranquilas, ele passou pelo deserto. Eu digo para os irmãos que a vida aqui na terra tem três etapas. Primeira vez nós temos saído do Egito, do pecado, o Senhor nos tira de lá. Anda conosco até atravessar o Mar Vermelho. Ou seja, primeiro Deus revela a sua glória, o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia, até passar o Mar Vermelho. Aí Deus nos dá a oportunidade de escolhermos a terra prometida. Mas nós entraremos no deserto. Assim aconteceu com o povo de Israel. Assim acontece com a igreja. Quando nós saímos do Egito, até atravessar o Mar Vermelho, é só a glória de Deus. Quando entramos do outro lado, começamos a conhecer, a ser crentes demais. Aí entramos no deserto. Aí entramos no deserto e ficamos ali até Josué transpassar o Rio Jordão. E para a igreja, quando nós estamos no deserto, neste mundo de lutas, precisamos permanecer como Caleb e Josué. Só esses dois crentes entraram na terra prometida daqueles que nasceram e saíram do Egito. Meus amados e queridos irmãos, a última passagem, a única etapa agora para entrar na terra prometida é atravessar o Rio Jordão. E este Rio Jordão, meu irmão e minha irmã, eu e você passaremos só. Os nossos familiares, a nossa família, a nossa igreja, os pastores, amigos e irmãos ficarão do lado de cá do Rio Jordão. Mas nós atravessaremos o Rio Jordão, guiado pelo Espírito de Deus, ser levados, se crentes, fiéis e crentes do Senhor Jesus, será levado para a terra prometida. E se não, ficarás no deserto como os homens de Israel que morreram e foram sepultados. E o grande homem de Deus, chamado Rei Davi, homem segundo o coração de Deus, se ele disse que ele é um verme, quem sou eu perto dele? Deus revela para ele a chegada de Cristo Jesus, homem de dor, homem sofrido, que seria preparado e capacitado para salvar a humanidade da perdição eterna. Como eu estou, meu irmão e minha irmã? Como você está, meu irmão e minha irmã? O pastor,
O pastor Jesus Cristo, ele sofreu, chamando para a igreja, se Deus, pela sua misericórdia, fez de mim um pastor, eu tenho que passar nesse deserto provações, porque ele me tirou do Egito, me fez um pastor. Mas tem muitas ovelhas desviadas da presença do Senhor Jesus. Eu tenho que levar essas ovelhas a atravessar esse deserto e não prostrar-se. Porque dizer para eles que até o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, eu passei com eles. Mas agora, neste deserto, é assumir a posição de Josué. A posição foi entregue da passagem antes de sair do deserto. Nesse tempo de angústia, de tristeza, teve muitas víboras, teve muitas contendas, muitas divisões, muitas mortes, muitas afrontas. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu a todos. Ele nos chamou como ovelha, pastor de um rebanho, pastor de ovelha, pastor de recém-nascidos, cordeirinhos, pastor de pessoas desviadas da presença do Senhor Jesus. Ele foi preparado no Salmo 22 e revelado ao salmista, para no Salmo 23 ele poder dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A glória do Senhor não pode faltar na minha vida. O favor do Senhor não pode faltar na minha e na sua vida. A cura das enfermidades, meus irmãos, que nós enfrentamos, são consequência dos nossos pecados. Nesse deserto murmuramos. Lembra-se que só atravessar do Mar Vermelho, já murmuramos quando vimos Faraó. Imagina no deserto onde voltou água, onde desejamos a carne do Egito, o desejo daquilo que nós fazíamos no passado. Como está a nossa vida hoje, que orava 3 noites, 4 noites, 11, 12, 15 noites, horas e horas de boca no pó. Como estamos nós hoje nas orações? Temos a presença do Espírito Santo. Podemos falar para aquele que está desviado, que Jesus Cristo ama. Para aquele que está em pecado, possamos receber a revelação do Espírito Santo. Como está a nossa vida como pastor? Estamos visitando as ovelhas perdidas da casa de Israel, os crentes desviados, em adultério, em prostituição, em bebedice, em mentiras. Quantos crentes na política, vergonhosamente, pastores sendo presos. O meu Jesus que foi revelado por Deus ao grande rei Davi, deve estar triste lá em cima, olhando para os nossos corações.
E dizei: eu não enviei o espírito da mentira e do engano nos vossos corações. Eu enviei o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de glória, o Espírito que cura, o Espírito que dá vida. Aleluia! Porque trocaste a minha glória por uma posição aí. Quer ficar no deserto, meus amados? Quer morrer no meio do deserto e ser sepultado? Ou quer atravessar o mar, o Rio Jordão, entrar na terra prometida, na nova Jerusalém que desce dos céus? Meus queridos e amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está aguardando a volta do Cordeiro, mas o Cordeiro não está contemplando a glória dele na igreja. Como está o seu coração, meu irmão? Como está o meu coração? Como está a minha mente, a tua irmã, a tua mente, minha irmã? Qual é o desejo da tua alma? Qual é o desejo da sua vida? Qual é o seu propósito diante de Deus? Qual é a sua vontade como crente, meus amados? Pastores e obreiros, homens e mulheres, que se diz homem de Deus, que falam em línguas. Vigiai o que estão falando nos altares, porque o Senhor Jesus Cristo, que foi revelado ao grande Rei, não foi por homem nem por mulher, foi pelo próprio Deus. E Deus tem um cuidado da igreja. E diz para a igreja: neste ano muitos morrerão no deserto, porque em breve transpassarão o Rio Jordão. Que quando chegar a minha vez, pela misericórdia do Pai, que Ele possa me conceder uma boa passagem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nada tenho neste mundo, nada sou neste mundo, mas eu tenho certeza na presença do Senhor que o meu Salvador vive. O meu Jesus, que Deus a revelou por intermédio do grande rei Davi, aguarda o meu retorno para a glória. Amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Igreja, voltes para Cristo Jesus. Aquilo que Deus fizer na terra, glorificado seja o nome do Senhor. Se acabar uma cidade, louvado seja o nome do Senhor. Se acabar uma família, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Se for preso as nações, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo dai glória. Se a medicina disser que está desenganado, não vai ter dia de vida mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor preparará os anjos para levar a sua e a minha alma para Ele. O que pode fazer para a morte comigo, se não transpolir daqui para a eternidade? Que o Espírito Santo cuida da minha vida. Que o Senhor Jesus Cristo coloca em mim o pomo de Amós. E que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele que foi preparado para ser o sumo pastor, seja comigo. Que os enfermos sejam curados. E aquele que Deus determinar recolher, seja feita a vontade dele,
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Ore por esta nação, ore pelo presidente, para que alcance a salvação este homem. Ore pelos governos, pelos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. Ore pelo Senado, pelos juízes. Ore pelos adultos, prostitutos, afeminados, estupradores, ladrão. Ore pelos mentirosos, porque ficarão de fora. Ore pela igreja, ore pela cidade, ore para o mundo que jaz o maligno. Meus amados e queridos irmãos, qualquer enfermidade que você tiver, o sumo pastor Jesus Cristo, ele garante a cura, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conheça Deus, medite no Salmo 22, que Deus revelou e quer revelar para você, meu irmão e minha irmã, e para mim e para nós, o final da igreja na terra e a glória do Pai permaneça na nossa vida, e que nós possamos falar a língua dos anjos, expulsar os demônios, curar os enfermos, levantar os abatidos e oprimidos de espírito. Tire a vaidade dos vossos corpos e dos vossos corações, e glorifique o nome do Senhor, porque aonde você vai depois da salvação, da morte, salvo, não tem vaidade, não tem salão de beleza, não tem pinturas, não tem corte de cabelo, não tem vaidade, é só a glória. No paraíso de Deus é glórias, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. E a paz do Senhor.